Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Desprimor, quero saudar os poetas que vieram antes de mim e principalmente a Rihanna, é muito bom te ouvir. Eu vou ser breve, vou ler 3 poemas curtos, tá bom? O primeiro se chama O Meu Guri. Eu vi um menino morrendo, eu vi o tempo escorrendo no sangue do olhar daquele menino. A mãe pôs o filho nos braços, fez uma reza que eu não decifrei e chorou toda a dor que não tá descrita na lei. Eu vi meninos olhando a face perdida. O corpo era espelho da vida bandida. Sua vida era feita de arte, mas de arte ninguém já sonhou. O menino é retrato que esse país desenhou. Por isso, uma força me leva a cantar para aqueles meninos das ruas. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi, de novo, meninos das ruas, ora mutilados, ora massacrados, ora assassinados. A mãe ora, vê a hora, cadê o seu filho que já deveria ter voltado? Eu vi, de novo, menino das ruas. Ora manchados, ora marcados, se preciso for, fazem dos retalhos, com o charme arretado, a palavra engasgada, o pulso cortado, mas se preciso for, fazem dos retalhos um palco para a vida. Se o mar é lindo, se amar é impossível. A violência contra os meninos das ruas não começa quando descobrem o significado da palavra racismo. E nem termina quando são assassinados. A violência vende, a violência é espetáculo. E a violência começa quando os nossos meninos das ruas não têm o direito de se sentirem amados. Olha aí, olha aí, olha aí, meu guri. Olha aí, é o meu guri. E são tantos guris. Quem dera pudessem viver a meninice. Quem dera pudessem torcer com algo além do time favorito. Quem dera pudessem torcer por suas vidas. E quem dera existisse alguém que desse valor à vida aos meninos que não descem das ruas sem antes declamarem uma prece. Na faculdade de letras, eu aprendi algumas figuras de linguagem. Eu vou falar aqui alguns exemplos. Zeugma. Enzo gostava de ir à praia. Pedro, de quando saía de casa sem medo do tiro da arma. Aliteração. Mataram mesmo o menino moreno. Silepse. A família saiu à porta e com desespero gritaram. Anáfora. Onde está o Pedro? Onde está o meu menino? Onde está meu filho? Epístrofe. Eu não acredito. Não é o meu filho, eu não acredito. A blusa de uniforme, eu não acredito. Pleonasmo. Jovem preto é baleado por bala perdida. Ironia. Uma criança preta escreve sobre amor.
Obrigado, gente. O título do próximo poema é O que é ser criança. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com um grito esgotante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos sumiu do céu com a morte do estudante. Se não fosse sua cor, se existisse igualdade, talvez sim faria do sonhar um esporte, mas é olhar no espelho, crucificado, que lembra que sair de casa é esperar a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, vem aqui e me salve. E não salvaram. João Pedro Matos, 14 anos, e não salvaram. Ágata Félix, 8 anos, e não salvaram. Miguel Otávio, 5 anos, e não salvaram. Alice da Silva Almeida, ela tinha 3 anos, e não salvaram. Todos os nomes de crianças assassinadas e que muito pouco pela mídia são lembradas. Quando dizem que precisamos defender a infância, existe uma cor para essa fala. Protejam nossas crianças, menos aquele menino que me pediu esmola na praça. Protejam nossas crianças, menos aquele moleque que virou aviãozinho, esse é um caso perdido. Protejam nossas crianças amadas, menos aquelas que vivem a infância marginalizada. Protejam nossas infâncias. Mas e o tio que passou a mão e não aconteceu nada? A escola que não tinha merenda e nem professor para dar aula? Do tiro de bala perdida, mas que apenas a cor preta é velada? Ser criança é ser poeta da vida, mas no Brasil... Ser criança preta e pobre no país que te pariu é sempre imaginar castelos, fadas, princesas e heróis a partir de uma realidade que te destruiu. Se essa rua fosse minha, eu mandava asfaltar com pedrinhas e com britas de brilhantes, só pra eu, bem na chuva, conseguir passar. Se eu roubei um pedacinho de pão, foi porque logo a fome apareceu. Mas se eu roubei, se eu matei, se eu fui ladrão, foi porque o Estado me roubou também. Muito obrigado, pessoal. Bom, e para encerrar, eu queria ler um poema curtinho do meu livro Lágrimas Corridas de um Poeta Marginal. E é um poema que eu nunca declamei ele antes. E assim, é um poema que eu escrevi numa das piores crises de ansiedade que uma pessoa com 16 anos pode ter. Mas justamente eu acho que existe valor em falar da dor, porque ela atravessa, né? E se faz espelho também para as outras pessoas. O título do poema se chama Samuel. No peito carregava o sonho de voar, mas e se caísse, não podia errar. Sua negra apatia o fazia chorar, o fazia sangrar. E que ele queria ser grande, queria se firmar, queria se mostrar, mas no peito carregava o sonho de voar. Ele queria não ceder, queria não perder, queria não ter que padecer, porque se já foi, o que haveria de ser? Sabia que haveria um propósito de ascender, haveria uma razão no seu sofrer, haveria alguém para interceder, haveria, pois se fazia necessário haver. Ele queria partir. De partir, mas para onde poderia fugir? Para onde importaria o seu sentir? Para onde o seu afeto poderia florir? Contradição é querer voar e ter medo de cair. Fez qualquer diferença o meu louvor? Fez qualquer diferença o temor? Me diz o que fazer, Senhor, não aguentarei mais me recompor. Não aguentarei mais tanto horror. Não posso mais levar a vida a desprimor. O inferno era aqui. Logo depois, Samuel está morto. Não foi importante, sua morte não foi gloriosa, sua poesia não fez diferença, seu amor, pouco importa, Samuel está morto. Não viveu seu sonho a esmero. Não voou. Não se sentiu livre, não se perdoou. Samuel, ele está morto. E era só mais um corpo negro tirado no asfalto. Era só mais um. Era Samuel. Obrigado, gente.